Olá, fofes! Hoje vamos falar sobre os reinos Monera, Protoctista e Fungi. O reino Monera compreende organismos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e procariontes, ou seja, não possuem um núcleo individualizado. O material genético se encontra espalhado no citoplasma. Neste reino estão as bactérias e as algas azuis, ou ainda chamadas de algas cianofícias ou também cianobactérias. As bactérias são seres procarióticos e heterótrofos ou heterotróficos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Poucas bactérias são autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Elas podem ser aeróbias, respiram o oxigênio, ou anaeróbios, obtêm a energia sem o oxigênio. As bactérias são microscópicas, ou seja, não são vistas a olho nu, apenas com um microscópio, e são unicelulares, possuem uma única célula, e essa célula pode estar isolada ou pode formar colônias. Elas vivem em ambientes variados, na terra, na água, associados a outros seres vivos, como animais, plantas e seres humanos. Podem ser patogênicos e causar doenças. As bactérias unicelulares, ou seja, formadas por uma única célula, podem ser de diferentes tipos. Podem ser cocos, ou seja, elas são esféricas, são pequenas bactérias isoladas, não estão agrupadas e têm formas de esfera. Podem ter formas alongadas de bastão, chamadas de bacilos, em que elas são compridas e vivem também umas isoladas das outras. Podem ser espirilos, são bactérias com formato espiralado, ou podem ser vibriões, que são bactérias que têm formas de bastão, como se fossem vírgulas, bastões envergados. Já as bactérias coloniais, ou seja, que vivem agrupadas em colônias, podem ser também de diferentes tipos. Diplococos são dois cocos que vivem agrupados. Streptococos, que são cocos que vivem enfileirados. Tétrades, que são 4 cocos que vivem agrupados. Ou estafilococos, que são cocos que vivem também agrupados, mas eles formam como se fossem um cacho de uva. A maioria das bactérias é heterótrofa, ou seja, não produz seu próprio alimento. Alimentam-se de restos de organismos mortos. São chamados decompositores ou saprófagos. Ou parasitam plantas e animais, absorvendo deles o alimento e causando doenças. As bactérias se reproduzem por reprodução assexuada, não tem participação de gametas. A bactéria se divide e dá origem a duas outras idênticas por bipartição ou cisciparidade. As principais doenças causadas por bactérias são tétano, difteria, coqueluche, sífilis, tuberculose, meningite, leptospirose, pneumonia e várias outras. Se você conhece alguma outra, pode citar no seu trabalho. Porém, não é só doenças que causam as bactérias, elas também têm uma importância. Elas são decompositoras ou saprófitas, ou seja, elas decompõem a matéria orgânica morta, transformando-a em matéria orgânica simples, que vai ser reaproveitada por outros seres vivos, pelas plantas, pelos animais. As bactérias permitem a ciclagem ou a reciclagem de matéria na natureza. Os lactobacilos, por exemplo, são bactérias utilizadas na fabricação de iogurte e de coalhada. E outras espécies de bactérias são usadas para fabricar vinagre. As bactérias podem também ser associadas a raízes das leguminosas, exemplo, ao feijão, à ervilha, à soja, e oferece-lhes sais nitrogenados que são necessários ao seu desenvolvimento e ao crescimento dessas plantas leguminosas. As bactérias que são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes,
Elas atuam como produtoras no ecossistema, elas produzem glicose, que é a base da cadeia alimentar. As bactérias também são utilizadas na fabricação de vacinas, você sabia disso? As bactérias estão naturalmente no microbioma humano, na nossa flora intestinal, não causam doenças, mas impedem, por competição, que outras bactérias patogênicas, ou seja, que vão causar doenças em nós, se instalem no nosso corpo. Interessante, não? As cianobactérias, que também pertencem ao reino Monera, são organismos autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. São unicelulares, isolados ou formam colônias. Possuem pigmentos fotossintetizantes, que é a clorofila, e outros pigmentos, como xantofila, ficobilinas. As cianobactérias são seres aquáticos, podem viver em água doce ou salgada, ou terrestres, vivem em solo úmido, sobre rocha, troncos de árvores, ou vivem em simbiose com fungos, formando os líquens. Vamos falar deles já já. As cianobactérias são importantes porque contribuem significativamente para a oxigenação da biosfera, o nosso planeta Terra, através do processo chamado fotossíntese. As cianobactérias são os verdadeiros pulmões do mundo, que fornecem oxigênio para o nosso planeta. Aqui vão algumas questões sobre o reino Monera. Você pode apertar o pause, copiar no seu caderno e responder, ou responder oralmente. Quais são as características básicas dos seres pertencentes ao reino Monera? As bactérias se apresentam sempre da mesma forma? Explique. Pode-se dizer que as bactérias coloniais são seres pluricelulares? Todas as bactérias são patogênicas? Justifique. Liste 3 fatores que tornam as bactérias bastante importantes para a nossa vida. O que são superbactérias? Essa eu não falei na aula de hoje. Superbactérias são bactérias resistentes aos antibióticos. Elas geralmente são formadas quando se toma antibiótico até o tempo anterior ao previsto pelo médico, ou seja, quando o médico prescreve uma receita, temos que tomar o antibiótico até o último dia prescrito, mesmo que já não estejamos mais com os sintomas da doença. O reino protoctista compreende seres eucariontes, ou seja, que já têm um núcleo individualizado e o material genético se encontra dentro do núcleo. São microscópicos ou macroscópicos. Podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, um indivíduo é composto por várias células. Possuem vida livre ou são parasitas. São aquáticos, vivem em ambientes úmidos ou terrestres no solo. O reino é dividido em dois: protozoários, que são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, buscam um alimento no meio, e as algas protistas, que são as algas autótrofas, fotossintetizantes, produzem o seu próprio alimento. A classificação dos protozoários ocorre de acordo com o tipo de locomoção. Os protozoários que possuem flagelos, representado pelo número 1, são chamados de flagelados, exemplo, giardia. Os que possuem cílios, representado pelo número 2, são chamados ciliados, exemplo, paramécio. Os que possuem pseudópodes, ou seja, falsos pés, representado pelo número 3, são os sarcodíneos, exemplo, ameba. E os que não possuem estruturas locomotoras são os esporozoários, exemplo, plasmodium. As algas do reino protoctista dividem-se em unicelulares e pluricelulares. As algas unicelulares, aquelas formadas por uma única célula, elas compõem o fitoplâncton. São as euglenófitas, são as algas verdes unicelulares, são as pirrófitas, são as algas vermelhas unicelulares, e são as crisófitas, são as algas douradas unicelulares. A maré vermelha é causada por dinoflagelados, que é um tipo de alga pirrófita. Elas se reproduzem em excesso por N causas, pode ser por poluição, alguma variação na temperatura, na quantidade de sal da água ou eutrofização, e liberam na água uma toxina avermelhada, que mata os demais organismos por asfixia.
Os mexilhões e as ostras filtram e absorvem essa toxina, que é passada para o ser humano através da cadeia alimentar e pode ser letal para nós. As algas pluricelulares do reino protoctista possuem o corpo em forma de talo, possuem rizoide, que é falso raiz, cauloide, um falso caule, e filoide, uma falsa folha. Essas algas servem de alimento para nós. As algas pluricelulares dividem-se em 3 grupos. As clorófitas são as algas verdes, elas são principalmente aquáticas, podem ocorrer em locais úmidos sobre rochas e troncos de árvores. É a principal fonte de oxigênio do planeta. As rodófitas são as algas vermelhas, delas são retirados o agar e a carragenina, utilizados para fabricar sorvetes e doces, e também comida japonesa. E as feófitas são as algas pardas, como mostra aqui na imagem. Elas são marinhas e podem medir até 30 metros de comprimento. Delas é retirada a alginina, um hidrocoloide que é utilizado na nossa alimentação. O processo de eutrofização num lago acontece quando ocorre um desequilíbrio na reprodução das algas. Na imagem de baixo, você vê 2 situações. Na esquerda, um lago normal, onde tem uma quantidade equilibrada de nutrientes, o ambiente é bem iluminado, bem oxigenado, possui poucas algas e uma grande diversidade de peixes. Já no lado direito da imagem, o lago está eutrofizado, ou seja, um excesso de nutrientes, pouca iluminação, água turva, o lago está pouco oxigenado porque as algas se reproduziram em excesso e cobriram a superfície do lago. A luz do sol não consegue entrar, as algas não fazem fotossíntese e o lago fica pouco oxigenado. Isso acaba ocasionando a morte dos peixes e das demais espécies que vivem nesse lago. Um lago eutrofizado, ele pode ser filtrado ou limpo e depois retornar ao seu estado de equilíbrio, ou ele pode acabar desaparecendo por vez. Algumas questões do reino protoctista para você copiar no seu caderno e responder, ou responder oralmente. Quais são as características básicas dos integrantes do reino protoctista? Qual o critério mais utilizado pelos cientistas para a classificação dos protozoários? Como se reproduzem os integrantes do reino protoctista? Qual a principal importância das algas verdes para o ecossistema? Diferencia um lago normal de um lago eutrofizado, explicando os motivos de serem tão diferentes. Explique sucintamente a maré vermelha. O que se entende por rizoide, filoide e cauloide? Faça um resumo das doenças causadas pelos protozoários. O último reino visto hoje será o reino fungi. Os fungos são organismos eucariontes, heterótrofos, aclorofilados, uni ou pluricelulares. Aclorofilados, ou seja, não possuem clorofila. Possuem uma respiração anaeróbia, sem oxigênio, facultativa. Na ausência de oxigênio, eles respiram anaerobicamente. Vivem em locais úmidos e alimentam-se por absorção. Liberam enzimas digestivas para o meio externo, decompõem as moléculas dos alimentos em moléculas menores e depois absorvem essas moléculas. A digestão é extracorpórea. O corpo dos fungos é formado por hifas, que são filamentos, cujo conjunto chama-se micélio. Os fungos podem ser saprófagos ou decompositores, parasitas, que vivem às custas de outros seres vivos, causando-lhes doença, mutualísticos, vivem em associação benéfica com outros seres, ou predadores, matam e se alimentam de outros pequenos animais. O fungo também tem importância. Ele é utilizado na fabricação de cerveja, vinho, pão, massas, queijos, no processo chamado fermentação alcoólica. O fungo também é utilizado na produção de antibióticos. Ele serve de alimento para o ser humano. Todos nós já comemos champignon, cogumelo, shiitake. Se não, deveriam comer, é uma delícia. São decompositores de organismos mortos, causam doenças, micose, sapinho, frieira, e alguns são alucinógenos e podem até causar a morte, como a manita. Os fungos, quando vivem associados com algas verdes ou azuis, formam os líquens,
É uma associação benéfica em que a alga autotrófica produz matéria orgânica através da fotossíntese, produzindo alimento para ela e para o fungo. E, em contrapartida, o fungo oferece proteção à alga, retendo umidade e sais minerais para a sobrevivência de ambos. Há também as micorrizas, que é uma associação entre fungos e raízes de algumas plantas, que possibilita maior absorção de água pelas plantas. É isso, fofes, espero que tenham gostado e até a próxima!